Debate esportivo Band Esportes. Aqui do meu lado esquerdo, Hugo Machado, da Pelé Academia e do Resende Futebol Clube. E aí, Hugo, tudo bem? Olá, Mauri. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E ao lado do Hugo, ele que é superintendente de futebol do Santos Futebol Clube, meu amigo Felipe Ximenes. Tudo bem, Felipe? Boa tarde, Mauri. Boa tarde, Hugo e todos os telespectadores do Band Esportes. E o debate de hoje é sobre os prós e contras de os clubes brasileiros se tornarem empresas aqui no Brasil. A gente já sabe que em 2019 a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite aos clubes brasileiros se tornarem empresas. Eu queria começar perguntando para o Felipe Ximenes, que está no meio do futebol há muitos anos. Essa é a solução para os clubes brasileiros que estão com dívidas enormes? Olha, Murilo, na verdade, problemas complexos não têm resposta simples. Eu penso que essa lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados e certamente vai ser sancionada no Senado, inclusive que tem como relator o deputado do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, é um grande avanço na estrutura profissional necessária para a grande transformação que o futebol brasileiro precisa passar. Mas não é somente isso. Antes do que, ou mais do que, nos transformarmos em empresas, precisamos ter gestão e compliance e governança dentro dos clubes para que os clubes possam se adaptar. Existem clubes que vão conseguir se transformar em empresas e realmente vão avançar, mas existem clubes que não necessariamente precisam se transformar em empresa e podem melhorar o seu processo de gestão. Eu acho que encontrar o melhor caminho e o equilíbrio que é o grande desafio a partir de agora. Seria mais fácil, agora já trazendo o Hugo para o debate, para os clubes de menor expressão ou de menor estrutura se tornarem empresas ou não? Porque o que a gente já está acompanhando, o caso mais famoso hoje no Brasil, é o caso do Red Bull, que já tem uma gestão de clube-empresa, não sei se está oficialmente como clube-empresa, mas o Resende também é um exemplo disso, com a Pelé Academia e o Olympique de Lyon. É uma gestão moderna, não é isso, Hugo? Concordo plenamente com o Felipe Ximenes. O grande problema é a gestão, tá? O modelo que vai ser desenvolvido pelo clube que vai determinar se a gestão ela tem preocupações com questões financeiras, de cumprir todos aqueles estatutos. Vou dar um exemplo, eu trabalhei em vários clubes, nós tivemos no Corinthians, na época da Rix, com o Zé Roberto Guimarães, que naquela época foi uma coisa muito inovadora. A Rix entrou para ser parceira do Corinthians. E, na verdade, o Corinthians não aceitou uma gestão de uma empresa no seu futebol e deu conflito. E aí a coisa realmente era para durar no mínimo 10 anos, ela durou 1 ano e meio e acabou. Tanto no Corinthians como no Cruzeiro, que foram os dois clubes que a empresa entrou. Depois a gente teve também no Barueri, que era uma forma de gestão junto com a prefeitura, também não andou. O Barueri chegou até uma Série A, era um projeto muito rico, muito encantador. Tivemos no Figueirense, quando eu estava lá no Figueirense também, uma empresa Elefante que entrou para fazer a gestão do futebol. Infelizmente faliu o clube está numa situação precária. Nós, no Resende, junto com o Lyon, a gente faz uma gestão muito rigorosa. Nós temos, assim, um orçamento para montar o elenco do profissional para 2021. Praticamente o grupo já está montado, mas a gente não tem... Só para fazer uma pergunta nisso, mas qual é a principal diferença das empresas que entraram no passado e não deram certo para a gestão que está sendo implementada hoje, por exemplo, no Resende? Eu acho que a principal diferença é justamente... a determinação que você tem um valor para montar um elenco para disputar um campeonato e você cumprir aquilo que foi determinado. Mas então, hoje, a gente assim, de não repente, pode é fácil, só te cortando de novo rapidinho, porque parece que é muito fácil se tornar empresa, né? E eu acho que eu acompanhei alguns casos desses que você falou, e uma vez que a bola não começa a entrar, né, e o clube começa a descer, existe um aporte, existe a possibilidade, por exemplo, no Resende agora. Tem um ponto importante, Maria, que eu acho que vale a pena a gente colocar com o Hugo, ele está vindo muito bem, que é o seguinte, são as regras de segurança jurídica para as pessoas que chegam no Brasil.
Por isso a promulgação da lei ela é tão importante. Eu penso que mais importante do que você saber o que vai acontecer ao longo dos jogos é que você tenha regras que deem segurança, obrigações e direitos de ambas as partes, para que a bola entrando ou não entrando não seja tão determinante na continuidade do projeto. Eu acho que isso que acaba fazendo com que os investidores do mundo inteiro tenham tanta insegurança no Brasil, não só no esporte, como em outras áreas. E eu acho que é aí que o Hugo pode complementar, né? Voltando ao teu raciocínio, a gente incrementou, porque eu acho que é nessa linha que você estava indo. Eu vejo uma diferença muito grande, assim, porque nós somos um clube pequeno, numa cidade do interior, sem torcida, e nesse modelo de gestão nós não temos, nós temos investidores, são 6 sócios, né? E então, assim, a gente não tem um grupo de diretores que pressionam por isso ou aquilo. Todas as decisões são tomadas em conjuntos, com relação a contratações, é exposto para o grupo inteiro, a gente determina os valores que a gente pode chegar e, a partir daquele momento, todas as decisões são tomadas em conjunto com esse grupo, com esses investidores aí que são sócios, né? Então, assim, isso nos faz com que a gente realmente tenha uma questão muito rígida com relação à questão financeira. O Lyon ficou avaliando o clube por mais de 1 ano e meio, para ver se o clube realmente tinha questões trabalhistas pendentes, se o clube realmente estava zerado ou não. Então, a gente se cercou de todos os requisitos para que a gente possa desenvolver um futebol que nós não temos nenhuma ambição de ser campeão carioca. A nossa preocupação e a do Lyon é na formação. Jogadores. Essa que é a pergunta que eu quero fazer aqui, que era uma das perguntas que eu tinha para o Felipe Ximenes. Se os clubes se tornarem empresas, o resultado não vai ser mais tão importante, porque, a princípio, pelo que eu estou entendendo, da maioria dos clubes que estão virando empresa, é que o principal fato é a venda e formação de jogadores, é ter lucro, assim como uma empresa, e talvez não oferecer resultados. É nessa linha de raciocínio, Felipe? Não, eu penso que essa é uma situação que ela pode caminhar em conjunto. Obviamente que um clube de camisa tem como histórico, como objetivo, como sempre o maior sonho, conquistar vitórias e títulos. Porém, uma gestão profissional e correta, ela não é garantia de resultado dentro de campo, porém, ela é garantia de permanência de trabalho, de continuidade de trabalho. Independente de resultados. E isso, naturalmente, faz com que os clubes se tornem sustentáveis e que possam continuar eternos, como a gente espera no futebol. Porque caso isso não aconteça, caso a gente não tenha realmente uma mudança muito grande na gestão interna dos clubes, eu temo que em 10, 20 anos, equipes centenárias possam deixar de existir. Assim como o América, Bangu, a gente tem N exemplos que já quase deixaram de existir por muitas vezes. Mas só complementando esse gancho do Felipe, o que me preocupa muito em relação a se tornar empresa, fato número 1, as dívidas que os clubes têm atualmente. O que vai acontecer com essas dívidas? Simplesmente vão esquecer as dívidas, vamos começar um novo CNPJ? Como é que vai funcionar essa transição do clube atual para o clube empresa? Então, existem alguns modelos, né? Existe o modelo da SA, onde o clube respeita o CNPJ antigo, que é do clube social, ele absorve aquele processo daquelas dívidas antigas do clube e passa a ser um credor das pessoas que têm dinheiro a receber do clube. Esse é um modelo interessante que o Botafogo vem tentando, no último ano, implementar. Devido à pandemia, teve problemas, acabou não conseguindo levantar o recurso necessário para isso. Obviamente que quando um clube está iniciando o seu processo de transformação em empresa e já traz dívidas anteriores, é um dificultador. Isso acontece nos grandes clubes. Agora, um time como o Resende, por exemplo, que ele já começa dentro de uma estrutura mais enxuta, onde você tem condições de, juridicamente, dar proteção para as pessoas que estão entrando para investir nesse processo, a chance desse trabalho perdurar e obter resultados é muito maior. Provavelmente foi por isso que o Red Bull não entrou num Cruzeiro, num Santos, num Fluminense, que as dívidas são tão grandes, e acabou entrando no Bragantino. Eu entrevistei o presidente do Bragantino ano passado e ele mencionou que as nossas dívidas na época, ele falou, eram muito menores do que a de clubes grandes. E aí vem esse exemplo do Resende, né, Hugo?
Exatamente. E uma coisa assim, que um diferencial muito grande também, é que assim, é um projeto que ele foi feito e quando nós negociamos a imagem para usar a Pelé Academia, ele foi feito por 50 anos, renováveis por mais 50. Então, assim, querendo ou não, nós não temos troca de presidente, nós não temos troca de diretor. É esse grupo que vai tocar o futebol por muitos anos. Sim. Eu até brinco com eles, digo, olha, 50 anos para mim é muito pouco, ainda sou muito jovem, mas talvez a gente leve o Felipe daqui uns anos para lá. Voltar no assunto do clube empresa, que é uma questão que ainda está, para mim, uma dúvida muito grande. Qual seria o principal fator negativo de um clube se tornar empresa? Não, eu penso que naturalmente uma empresa responder para uma gestão temerária é uma coisa natural e que deveria ser até comum dentro dos clubes de futebol. Então, se os clubes se transformarem em empresa e tiverem uma gestão que não condiza com as gestões necessárias para uma prática corporativa e de governança suficiente, ele tem que pagar por isso. Eu me pego muito na questão da gestão. Eu acho que a gestão é o ponto principal, porque assim, quando tu entra para um clube, que nem a gente participou de vários clubes, o Felipe também, você vai ter um entendimento de como o clube funciona, né? Então, assim, você faz a gestão da base, você faz a gestão do profissional, ou você faz a gestão do clube social. Esses componentes, eles têm que estar dentro de um alinhamento que o clube realmente determine, né? Então, assim, quando a gente participou desses clubes todos, aí que a gente começou a ter um entendimento que realmente não é assim, tá? Que realmente as pessoas não têm esse compromisso. E foi muito bem falado pelo Felipe, a questão do compromisso das pessoas com aquilo que elas gastam no clube. Sim. Porque eu acho que fica muito fácil eu contratar para o Resende, sei lá, o Neymar agora, vou trazer o Neymar. Nós não temos estrutura, sim, nós não temos a mínima condição e eu não posso nem sonhar com isso. Eu tenho que trabalhar em cima do orçamento que eu tenho e trazer jogadores que poderão ter um futuro muito promissor, mas com o pé muito no chão. Qual é a meta do Resende nos próximos 5 anos? Olha, primeira meta é formar. Nós temos formar jogadores e vender jogadores. A grande preocupação que nós temos é na formação. Um dia chegar à Série A? Olha, a gente tem o pé muito no chão. A gente quer fazer um bom carioca para poder ter uma condição de chegar numa Série D, tá? O nosso investimento ainda é muito baixo, mas a gente acredita que com essa aproximação do Lyon, essa possibilidade da gente começar a trazer jogadores que não estão atuando ou no Lyon ou nessas academias nos outros países, possam nos fortalecer e, de repente, criar times mais competitivos. Queremos trabalhar numa Série D, queremos chegar numa Série C, e aí a gente vai vendo como é que vai se desenvolvendo o clube. Nenhuma preocupação, de repente, em criar metas que a gente não possa cumprir. Felipe Ximenes, para terminar, 30 segundinhos. Puxa, Maria, eu acho que é muito importante a gente debater o futebol de uma forma mais profunda, assuntos que são mais importantes do que simplesmente ganhar um jogo ou perder um jogo. A gente precisa levar o debate do futebol de uma forma mais profissional, de uma forma mais verdadeira, para que a gente possa deixar de ser simplesmente um país fornecedor de matéria-prima, mas para que a gente possa realmente formar atletas, fortalecer as instituições e manter viva uma paixão tão grande que é a paixão do brasileiro pelo futebol. Eu gostaria de agradecer Hugo Machado, desejar muito sucesso na Pelé Academia, no Resende Futebol Clube, Felipe Ximenes no seu Santos Futebol Clube. Muito obrigado. As coisas sigam num bom caminho. Muito obrigado.